Eu, particularmente, eu falo super abertamente para o pessoal entender. Eu sou contra privatizações de itens estratégicos à população. Água, eu considero um item um pouquinho só estratégico. Energia elétrica já se foi, mas eu acho estratégico. Alguns eu acho que são estratégicos, mas você consegue manter uma competição. Por exemplo, o caso de telefonias. Você consegue, né? Você consegue. Então, entrega de encomendas. Exato. Telefonia. Eu não vejo como coisas que já estão estabelecidas como um monopólio e tudo mais. Pelo menos a distribuição de luz ou água, no caso da Sabesp. Isso pode ter um impacto tremendo na cidade. Uma cidade como São Paulo ficar sem luz, ficar sem água, pode ser um desastre muito grande. Impacta o PIB. Do país, inclusive. Impacta a saúde das crianças, se elas estão aprendendo ou não. Exato, você não pode. A gente viu tudo, um mecanismo. Pensando até na economia da cidade ali. Imagina acabar a luz para quem gosta aí, no GP de Fórmula 1 ou num hospital como um hospital HC, né, que atende gente do Brasil inteiro. Vira matéria no Jornal Nacional. Lógico, com certeza. Se acabar a luz do HC? Mas claro, não tem como, é impossível. Como você falou uma coisa muito interessante, que é a questão de manter a central, né, de onde você pode centralizar e tomar decisões. Aqui, no caso, é um cabo de guerra ou, às vezes, de mão dadas com o Estado, com a União. Como você vê, como prefeita, não tem problema, para monitorar e fiscalizar, né? Você falou, por exemplo, usando inteligência artificial, mas que mecanismos você acha que a gente poderia fazer melhor? Como que a população poderia participar e auditar melhor esses contratos para não entregar mais um problema para a população? Perfeito. Cara, primeiro só concordando com o que você trouxe. Quando a gente pode se beneficiar da competição, quando a segurança nacional do país não está em risco, eu acho que a iniciativa privada pode ajudar muito. Foi assim no caso da telefonia, é assim no caso das encomendas. A gente tem hoje várias empresas que fazem a entrega de encomendas, e aí não tem por que o governo federal ou o Estado ficar jogando dinheiro fora, abrindo espaço para indicação política. Agora, quando a gente fala de monopólios naturais, o que é isso? A gente não vai ter 2 empresas de água e saneamento. A gente não vai ter 2 empresas de distribuição de energia. Quando a gente fala disso e de coisas estratégicas, eu acho que a gente deveria ter um cuidado maior mesmo com privatizações e concessões. E quando isso acontece, ser muito firme na fiscalização. Vamos falar do caso da Enel, ou Enel, cada um fala de um jeito. Esse é algo que foi privatizado, a distribuição de energia elétrica aqui em São Paulo, lá na década de 90. Só que a gente viu o que aconteceu no último final de semana. E aí, dá para você apontar o dedo e falar, é ruim porque é privatizado? Cara, eu acho que a gente deveria primeiro fiscalizar esse contrato. Eles correram lá livre, leves e soltos para diminuir pessoal, para não fazer um trabalho sério de contenção, de olhar para as mudanças do clima, de entender que as questões vão ser mais extremas, de calor, seca, chuva, etc. E fizeram merda. E deixaram a população desamparada. Mas de quem que deveria estar fiscalizando esse contrato? O público. Vamos falar da Sabesp. São Paulo é o principal cliente da Sabesp. A prefeitura deveria estar em cima. Por que é que você não levou saneamento para essa região? Por que é que você está cobrando essa conta absurda nessa outra região? A gente fez um questionamento para a prefeitura. Vocês estão fiscalizando o contrato? Está acontecendo isso, isso e isso. A prefeitura colocou num papel. Eu posso mandar para vocês. Não temos nenhuma pessoa fiscalizando esse contrato. Aí, se é nesse nível, meu amigo, não importa se é público ou privado, porque vai dar merda. Vamos falar de ônibus. A gente não fiscaliza a qualidade do transporte público. Sei que é um tema bem sensível na cidade, mas tem um contrato que fala de qualidade. Que horas tem que passar? Qual é a frequência? Qual é o estado do ônibus? Quantas pessoas estão dentro? São Paulo não fiscaliza. O prefeito está fazendo um debate da tarifa zero, sendo que ele não vai conseguir, porque o Tarcísio já falou que isso não vai acontecer, porque senão quebra o metrô. Aí ele fica nesse debate fácil de redes sociais, mas ele não explica por que é que ele nunca fiscalizou o contrato de transporte público da cidade. Por que é que o ônibus está caindo ao pedaço? Por que é que o ônibus demora a passar? Por que é que o ônibus está superlotado? E eu garanto para ele que tem muito trabalhador que ia preferir pagar os R$4,40 ao invés de não pagar nada, mas que o ônibus passasse no horário, a pessoa pudesse sentada e chegasse na metade do tempo no trabalho. Não estou dizendo que não é para debater tarifa zero. Eu acho que lá no futuro esse é o caminho.
Agora, fazer um debate hoje, quando ele sabe que o governo estadual não vai embarcar nessa e ele não tem nada disso sobre a questão da qualidade, é literalmente assim, o que acontece com a política como um todo. Todo um debate em redes sociais e a gente sem nada para dizer para a população. Você não acha que a população fica muito distante, né? Tanto na cidade quanto no estado, né? Para quem mora na capital aqui, tem uma Lesp, você consegue ir na Câmara, mas a gente... Acho que o pessoal, se colocar, a maioria nem lembra para que vereador votou. Nem sabe o que está fazendo, nem sabe quem já foi, ou quem ainda vai ser, ou quem pretende governar. Aí quando a gente olha num nível um pouco mais micro, nós temos nossas subprefeituras, que aí piora mais ainda, né? Porque a gente não vota nesses subprefeitos, né? A gente não, teoricamente, a gente poderia escolher, a gente não participa. Será que não caberia uma reforma política nessa? O que você pensa a respeito? Com certeza, precisamos fazer um debate sobre as subprefeituras, que hoje são puxadinhos de indicação política. E eu vou além, não é só que a população não participa da escolha, e ela poderia e deveria participar, é que as subprefeituras deveriam ser embaixadas da prefeitura no território. Você deveria poder chegar na subprefeitura de Cidade Tiradentes, enfim, de Cidade Ademar, da Sé, da Bela Vista e falar, olha, no distrito, etc., eu quero tirar um documento e você tem uma instrução ali. Se for simples, você tira ali mesmo. Eu quero saber quais são as vagas que estão sendo oferecidas de curso, como é que eu matriculo minha criança, quais são as vagas de emprego. Tipo, deveria ser de fato uma representação de todas as secretarias. Não é. Você indica as pessoas e elas correm sozinhas. E é isso, vão asfaltar as ruas dos amigos. Não tem uma visão estratégica, não tem um planejamento. Então, esse é um ponto. E quando a gente fala da população, a gente esquece quão grande a gente é. Uma cidade com 12 milhões de habitantes, uma pequenininha talvez não consiga, mas a gente consegue, se quiser, interromper o processo de privatização da Sabesp e listar todas as contrapartidas que a gente quer. E falar, eu só topo, meu amigo. Se fizer isso, se investir, se levar, se baixar a tarifa, a gente age como se a gente fosse uma cidade de 12 mil habitantes. A gente não é. A gente é grande. O governo federal e o governo estadual param para ouvir São Paulo. Parariam se São Paulo falasse, São Paulo se impusesse. Então, acho que enquanto população, é isso. A gente normalizou todos os absurdos. O que eu conheço de gente que começou a questionar o corte de água noturno porque eu comecei a falar sobre isso, a gente se acostuma até com o que é ruim. É assim mesmo. E quem é de São Paulo é resiliente, é batalhador. Só que a gente exagera, porque a gente é tão acostumado a lidar com a adversidade, a se fazer, a enfrentar, que muitas vezes a gente não questiona algumas adversidades e obstáculos e crimes que acontecem que nos impedem de sonhar, de realizar, de trabalhar. Então, quando eu falo que o nosso maior inimigo é a apatia, é por isso. Não é a polarização. Não é porque as pessoas acham que a solução está à esquerda ou à direita, mas é porque as pessoas acham que não tem solução, que não vale a pena brigar. Até porque São Paulo já naturalmente é o estado mais diverso do Brasil, né? Como a gente recebe de todos os lados. Então aqui você vai encontrar pessoas de todos os estados, vai encontrar pessoas... E do mundo todo hoje em dia. Do mundo todo, inclusive. Como que você vê a questão... É sempre uma ovo a galinha, né? Porque, de uma parte, sim, nós temos uma educação muito deficiente, muito pobre. A gente sempre fala do poder de prosperar que existe no Brasil. Pô, a gente hoje começou o programa falando sobre 70 mil vagas de emprego para estágio. Não é só em São Paulo, mas, enfim, é um